Bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima madrugada para você. Pão Nosso de cada dia chegando no seu aparelho de celular. A proposta para esta fatia de pão, para este miolo, está em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Paulo está dizendo assim: Estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para apresentar como uma virgem a um noivo, a saber, Cristo. Eu acho fantástico esse versículo, desde que eu li ele pela primeira vez, ele me saltou aos olhos e eu achei ele muito importante. Eu quero trazer uma palavra hoje, radical ou correto. Esse é o tema. Radical ou correto? Eu acho interessante esse versículo, porque o apóstolo São Paulo, nessa sua fala, ele explica muita coisa. Ele explica que o zelo, que o cuidado, que a atenção que ele tem tido em pregar, em ministrar, em cuidar da igreja, do povo, não é um zelo natural dele, não é coisa de homem, mas é coisa de Deus. Esse zelo pela obra de Deus faz com que ele pregue como pregue, haja como haja, resolva situações como tem resolvido. E ele fala: estou zeloso de vós com o zelo de Deus. E ele explica: porque vos tenho preparado para te apresentar como uma noiva, uma virgem. E ele explica para quem se dará esse casamento: para Cristo. Eu sempre falo que tem igreja para tudo quanto é tipo de gosto, mas só há uma igreja que atende o gosto do noivo. É uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Então ele explica que quando, digamos assim, ele fosse chato na pregação, não é porque ele queria ser chato, é porque era um zelo de Deus. Quando ele era radical, não é que ele era radical, é um zelo de Deus. E aí veio esse tema, radical ou correto. Às vezes nós vemos alguma pessoa pregando a palavra e pregando ela com propriedade, com verdade, e nós automaticamente falamos que a pessoa é radical. Nossa, que pessoa radical. Nossa, essa pessoa sempre é radical. Ela não interage com brincadeira, não interage com leveza na palavra, sempre duro, sempre falando de santidade, falando de pecado, falando de céu, de inferno. A palavra dele, aí alguém inventou nas igrejas o tal do cajado. E não é cajado, querido. Palavra dura não é cajado. Inventaram que é cajado. Cajado é uma ferramenta que é usada só para dar direção para a ovelha, não é para bater na ovelha. A vara da correção é para as bestas feras quando vierem sobre a ovelha. Mas eu acho interessante que essa prova de carinho para o povo é como uma coisa dura. Fica considerada como uma coisa dura. Mas é algo que, na minha leitura, não é radical, não é radicalismo, mas é algo correto. E o correto, ele se tornou, várias das vezes, em radical. Ah, o cara é radical. Ah, você não pensa como outro pastor pensa porque você é radical. Ah, essa igreja ali... o que você acha daquela igreja? Eu não vou lá porque lá eles são muito radicais. Radicais porque estão pregando contra o pecado, radicais porque estão falando a verdade, então estão sendo corretos, estão sendo intitulados de radicais. Querido, às vezes eu vejo a palavra sendo pregada até para mim mesmo. Eu falo por experiência de pregação que tem coisa que Deus só nos revela no púlpito. Quando você está estudando em casa, fazendo um esboço, preparando um sermão, Deus não te revela. E eu falo que Deus não nos revela para não ter espaço para negociação. Sabe, em casa, se Deus te der uma palavra dura e você tentar negociar, ô Senhor, eu não vou falar isso não. Isso é difícil. Então, às vezes, vem na hora que você está pregando, você for ver, você já falou. Não tem como engolir de novo o que você já falou. E fica aquela palavra. E alguns as têm por duras. Já preguei palavras que eu tomei atitudes que foram até antiéticas. Uma vez eu preguei numa igreja, o pastor lá era muito radical ali ele é radical mesmo, com horário, tinha que acabar o culto 9 horas, e ficou me encarando o culto inteiro, me julgando, ele não me conhecia, e eu preguei, falaram que ia me dar 40 minutos para a mensagem, me deram 25 minutos, e eu preguei atropelando, porque eu estava sufocado com o tempo. E eu tinha que falar de perdão, eu sabia disso. E quando deu 9 horas, eu já ia entregar, tinha feito apelo. Aí me deu uma loucura, eu falei, gente, me desculpa, vocês não me convidam mais, mas Deus mandou falar de perdão e eu vou falar. E eu passei mais 7 minutos, e eu acabei o culto 9h10.
E depois do culto, alguém me procurou, um casal, pedindo oração, fui orar por eles, e o irmão falou, irmão, obrigado pela palavra. Quando você falou do perdão, foi Deus falando comigo, porque eu precisava dessa resposta. E o pastor ficou contrariado comigo, que eu passei 9, 10 minutos, e uma família estava abençoada, porque foi falado o assunto que eles precisavam ouvir, que Deus já tinha me revelado. Então eu fui radical, eu fui correto, tinha que fazer o que tinha que fazer. Então, foi até indelicado de sair do horário. Só que as pessoas não são educadas em cumprir os horários. Mas esse não é o assunto, mas tem coisa que nós achamos que é radicalismo e é só a pessoa ser correta. E inventar esse tal do cajado aí. Ah, nossa, o irmão só prega cajado, porque o irmão só prega duro. Se falar de santidade é cajado. Se falar de arrependimento, de pecado é cajado. De falar de andar em imprudência é cajado. Se falar sobre o erro é cajado. Poxa, não dá para entender isso. Então, radical ou correto? Na minha leitura, muitas coisas são corretas e estão sendo intituladas como radicais. Essa é a palavra de hoje. Veio o tema, saltou aos meus olhos, eu senti nós jogarmos um pouco de luz nisso. E o apóstolo São Paulo está dizendo, olha, eu tenho vos preparado para um casamento. Não é coisa, não é para o namoro, não é para o flerte, que nós mais antigos falando do flerte, né? Não é só para você namorar e depois sair do namoro, é coisa séria. Hoje em dia tem no mundo o tal do ficar, mas antigamente não tinha isso, sabe? Você passa pela mão de todo mundo e depois, depois quando for casar, já passou pela mão de 10, 15 pessoas. Isso não é correto, isso não é louvável, isso não é legítimo, esse relacionamento. Isso é ruim. Então é difícil. Então nós estamos falando isso, que é um casamento, e para alguém que é muito ilustre, que é Cristo. E é sério, irmão, porque nós aceitamos Jesus como Salvador e não tem espaço para alguns comentários, porque nós sabemos o que é o novo nascimento, o que é o arrependimento. Parece que as pessoas vivem esquecendo o arrependimento, esquecendo que tomaram um passo, esquecendo que levantaram a mão, aceitaram o Cristo, esquecendo que desceram as águas batismais para sepultar o velho homem, esqueceram que ceiam em memória de, para fazer lembrança do que o Senhor fez por eles e ser grato. Então essa é a palavra de hoje. Querido Deus, maravilhoso Pai, eu te agradeço pela tua palavra, pela tua meditação, pela tua revelação do texto. Dá graça a cada um de nós, Pai, que possamos observar a palavra e não achar radicalismo, quando simplesmente é a coisa correta sendo pregada e coerente. E tirar esse milim do nosso meio, que tudo é cajado, tudo é pancada. Tem coisa que é correto. Na verdade, a pregação, quando ela é bíblica, ela vai com o dedo mesmo na ferida. Ela arranca o carnegão, como chama, a doença. Ela aperta a ferida até todo o pus, toda a sujeira, toda a imundícia sair do nosso corpo e nos abandonar e nos deixar. Então dá graça a cada ouvinte do Pão Nosso, a minha vida, a cada um de nós, revela mais os textos e ser por nós e em nós. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.